Olá, tudo bem, crianças? Hoje nossa conferência é em Ciências, da página 48 a 53. Um assunto bem interessante, sempre atual e que faz parte da vida de vocês, né? O calendário de vacinação, as vacinas obrigatórias, as vacinas que vão ser os soldadinhos no nosso organismo para nos defender das doenças. Vamos lá? Na página 48, nós vimos a importância da vacinação. Vimos que até os nossos animais de estimação precisam ser vacinados, não é mesmo? Pois bem, na página 49, nós vamos responder as perguntas relacionadas ao texto. O mundo que queremos. Quem tem direito à vacinação no Brasil? Todos os cidadãos. Todos. 2. Quem regula as vacinas, as doses e as datas em que as pessoas devem ser vacinadas? O governo federal. O que são as campanhas de vacinação? Elas são a divulgação de informações e o chamado para que os cidadãos tomem as vacinas necessárias, ok? Vamos fazer. Observe ao lado de uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil, né? Nós temos aí o Zé Gotinha, todo mundo conhece, não é mesmo? Quais informações você obtém nesse cartaz? A data, o tipo de vacinação, a faixa etária e os documentos necessários, não é mesmo? Você já viu algum cartaz parecido com esse? Lembra-se das vezes em que foi vacinado? Com certeza já deve ter visto, né? Pelos comércio local, nos postos de saúde, nós sempre vemos cartazes como esses, não é mesmo? Importantíssimos. Temos aí uma proposta de pesquisa. Não dá para fazer em grupo, mas individual dá. Abre o caderno lá de ciências, põe a data, página 49, e aí você vai escolher uma vacina que deve ser tomada nos primeiros 2 anos de vida. Escolheu a vacina? Pesquisa sobre ela. Pesquisou? Elabora um cartaz agora. Imagine que você é o divulgador. Elabora um cartaz que chame a atenção aí no caderno, ok? Aqui ao lado nós temos o calendário das vacinas, certo? Então vocês podem olhar nesse calendário para escolher a vacina que vocês querem elaborar o cartaz, ok? Olha que ideia legal! Quem sabe, não? Você não faz um cartaz genial? Tenho certeza disso. Nas próximas páginas agora, nas 50, 51, 52 e 53, nós temos um pouquinho de recapitulação de todo o capítulo, não é mesmo? O vaso com água pode ser considerado um tipo de lente? Por quê? Sim, pois ao olhar através dele, vemos o texto com um tamanho e formas alterados. Funciona tipo de uma lupa, né? 2. Todas as imagens a seguir são de um micro-organismo que ataca plantas, causando uma doença chamada ferrugem. A. Que instrumento de observação foi usado em cada caso? Olho nu, sem instrumento, lupa ou microscópio? Escreva abaixo. Então, no primeiro, uma lupa. No segundo, olha como a gente vê bem pequenininho, a olho nu. E o terceiro, a utilização do microscópio. Algumas imagens mostram as células. Circulem. Então, vocês deverão circular aonde nós vemos as células. Muito bem, turminha. As afirmações abaixo estão incorretas. Reescreva. Lembra que nós conversamos? Reescrever é escrever novamente, fazendo as correções. Então, as células não têm vida. As células são estruturas vivas.
B. Somente organismos pequenos são formados por células? Todos os seres vivos são formados por células, os grandes e os minúsculos. C. As células não precisam de alimento. As células precisam de alimento para se manter vivas. Muito bem! Já reescreveram as 3 frases? Podem ter outras respostas, mas prestem atenção se a frase ficou verdadeira, se está correta. Não esqueça da letra maiúscula e do ponto final quando terminar a frase. Observe a tirinha a seguir e depois responda. Temos 2 situações. A. Por que a menina do segundo quadrinho ficou doente? Porque os micro-organismos causadores da gripe foram transmitidos, olha aqui, sendo transmitidos de uma criança para outra pelo ar. Isso é possível porque os micro-organismos, ao serem expelidos pelo espirro, podem flutuar no ar. Gente, isso acontece também com o coronavírus. Estamos vendo muito sobre isso atualmente, hein? Qual o tipo de micro-organismos que causa a gripe? Um vírus. Coronavírus também é um vírus. Como a menina do primeiro quadrinho poderia ter evitado a transmissão da gripe para o seu amigo? Colocando um lenço, o braço na frente do nariz e da boca ao espirrar, utilizando a máscara, ficando numa distância de 1 metro e 1,5 metros. Agora, com o coronavírus, com tudo isso, estamos aprendendo muito mais a nos proteger, não é mesmo? E daqui para frente iremos nos proteger cada vez mais. Leia o texto e responda. As cáries são causadas por bactérias que vivem em nossa boca. Ao se alimentarem dos restos de comidas, as bactérias produzem substâncias que corroem os dentes, produzindo as cavidades que chamamos de cáries. Como a escovação dos dentes podem prevenir as cáries? Eliminando os restos de alimento que poderiam servir de alimento às bactérias. Quanto mais eu escovar meu dente, mais eu irei protegê-lo? Sim, quanto mais melhor. Observe a foto e responda. A. Que imagem mostra o fungo inteiro? A imagem mostra? Não! O cogumelo é apenas a parte que cresce acima da superfície. O corpo do fungo é formado por muitos fios longos, finos, chamados de hifas, que crescem em meio ao solo ou ao alimento. O que diferencia os fungos e as plantas? O que eu posso observar de diferente entre um fungo e uma planta? Vocês lembram? Leia o texto e responda. Fabiola pegou uma fatia de pão para fazer um sanduíche, mas reparou que ele estava embolorado. Quando mostrou para seu irmão mais velho, ele disse: acho que dá para usar o pão, é só raspar esse bolor. Você concorda com o irmão da Fabiola? Pense bem. Baseado em tudo o que estudamos nesse capítulo todo, se tiver dúvidas, volta lá. Explica para mim se você concorda sim ou não e explica o porquê. Mas você concorda baseado nos estudos, hein? Lembra? Leia a notícia e em seguida responda a questão. Qual a doença a vacina noticiada no texto previne? A esquistossomose. Explique com suas palavras como as vacinas protegem nosso corpo de algumas doenças causadas por micro-organismos. Como que ela vai nos proteger? A vacina vai produzir defesas contra alguns micro-organismos causadores de doenças. A vacina funciona como pequenos soldadinhos dentro do nosso organismo, nos defendendo das possíveis doenças. Por que é importante
importante que a vacina passe por testes para a segurança e eficácia, passe por testes antes de ser produzida e aplicada. Por quê? Para segurança e a eficácia da vacina. É igual agora, muitos países desenvolvendo uma vacina, né? Mas e aí, eu já posso tomar? Calma, primeiro tem que ter os testes, primeiro em animais, depois uma amostragem de pessoas, para aí sim ser comprovado que aquela vacina é segura, não traz outras doenças e que ela é eficaz para aquela doença. A vacinação é importante? Muito, né, gente? Por quê? Porque ela previne as doenças. Ok? Depois de vocês conferirem, tirem uma foto para mim dessa página 53. Mandem, que essa é a tarefa da semana de ciências, ok? Beijinhos, bom descanso, mantenham o livro correto, com as respostas sempre certas, corrigidos e toda a tarefa feita. Não atrasem nas tarefas para não acumular, ok? Bye, bye, turminha!